a espiral de Jade, o dispositivo temporal chinês escondido pelo governo. No meio do deserto de Gobi, onde o vento sopra como se escondesse segredos milenares, algo foi encontrado. Algo que não deveria existir. Algo que desafia o tempo. Em 2022, durante uma escavação não autorizada, pesquisadores descobriram um objeto que não se encaixa em nenhuma linha da história humana. Ele foi chamado de a espiral de Jade. Mas para os agentes do governo chinês, esse nome significava perigo, significava uma brecha no controle do tempo, significava que os deuses antigos talvez nunca tenham partido. Prepare-se para descobrir o segredo mais bem guardado da China moderna, o dispositivo temporal da espiral de Jade. Capítulo 1. O artefato proibido à história. Começa com um grupo de exploradores, independentes ligados a uma universidade secreta de arqueociência em Taiwan. Eles receberam coordenadas anônimas, supostamente vazadas por um funcionário do exército chinês, sobre uma área restrita no deserto de Gobi, conhecida como Z41. O local, segundo o mapa, mostrava uma formação geológica incomum em forma de espiral, visível apenas com drones infravermelho e invisível a olho nu. Ao chegarem lá, em março de 2022, os pesquisadores encontraram um artefato coberto por uma redoma natural de cristal fosco. No centro, uma estrutura em forma de espiral, feita de jade esverdeada com traços dourados, que girava lentamente, sem motor, sem vento, sem contato mecânico. Quando tocaram na base, um dos exploradores começou a murmurar. Em uma língua que ninguém reconheceu, ele desmaiou, e quando acordou, dizia ter vivido 4 dias em um templo suspenso no céu, onde o tempo era líquido. Capítulo 2. A Operação Dragão Silencioso. Menos de 48 horas depois, tropas do Exército de Libertação Popular cercaram o local. Todos os equipamentos, gravações, drones, laptops, confiscados. Os exploradores foram levados para Pequim, interrogados e liberados sob ameaças de desaparecimento. Mas um deles, conhecido apenas como Li, conseguiu vazar parte de um áudio antes de ser capturado novamente. Nesse áudio ele diz: a espiral é um osso do céu, um osso quebrado. Eles querem consertá-la, para voltar a quando o dragão desceu. Desde então ele nunca mais foi visto. Capítulo 3. A conexão com os textos daoístas. Pesquisadores ocidentais conseguiram cruzar símbolos gravados na espiral com inscrições encontradas em textos ocultos do daoísmo antigo, especialmente nos manuscritos do Monte Kunlun, uma coleção proibida, supostamente escrita por imortais. Um trecho traduzido diz: quando o céu parou e o tempo escorreu, os portais se fecharam. Mas os ossos do céu, feitos de pedra viva, podem girar novamente se despertados pela espiral perfeita. A jade sempre foi associada à imortalidade na tradição chinesa. Mas nesse caso, parece que ela foi usada para construir um mecanismo, um osso do céu, capaz de acessar camadas do tempo. As espirais são recorrentes em culturas antigas como símbolo de ciclos, reencarnação e dobras temporais. Capítulo 4. O efeito Zhongshan. Em outubro de 2022, satélites americanos captaram picos eletromagnéticos vindo de Z41, seguidos por uma anomalia atmosférica, uma distorção circular no ar, como uma bolha translúcida. Dias depois, relatos de moradores em Zhongshan, a mais de 1.000 quilômetros de distância, indicaram algo bizarro. Uma chuva de folhas de árvores extintas há mais de 200 mil anos. Relógios que pararam por exatos 13 minutos e 13 segundos. E o mais assustador, uma criança que desapareceu e reapareceu 2 dias antes de sumir. Esses incidentes ficaram conhecidos como o efeito Zhongshan. E todos os dados sobre
Eles foram rapidamente apagados de registros públicos. Capítulo 5. O vídeo maldito em novembro de 2022. Um vídeo curto foi postado por apenas 7 minutos em um fórum oculto da Deep Web. No vídeo, uma sala subterrânea com paredes hexagonais. Ao centro, a espiral de jade girava sobre um pedestal flutuante. Um homem, em uniforme de general, dizia: "Estamos próximos. A janela do imperador está se abrindo. O tempo pode ser reeditado." A frase "janela do imperador" é uma referência direta aos escritos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, que mandou construir milhares de câmaras ocultas com mapas celestiais nas paredes. Muitos acreditam que ele buscava um caminho para a imortalidade, ou talvez para escapar do tempo. O vídeo desapareceu, mas cópias circulam criptografadas em arquivos. Onion. Capítulo 6. A espiral. É um portal? Cientistas dissidentes afirmam que o artefato funciona como um condutor vibracional. Ele não gera energia. Ele responde à frequência do espaço-tempo local. E quando a frequência certa é atingida, ele começa a girar cada vez mais rápido, até o tempo se curvar. Imagens térmicas mostraram pessoas duplicadas por breves segundos dentro da instalação Z41. Algumas dessas duplicações foram acompanhadas de falhas no espaço visual, como se a realidade estivesse sendo reescrita ali mesmo. Um físico ligado à missão disse, sob anonimato: "Estamos testando algo que nem Einstein ousaria teorizar. O problema é que não sabemos se o que vamos abrir vai nos levar ao passado ou nos trancar fora do tempo para sempre." Capítulo 7. O alvo. É 2033. Fontes de inteligência indicam que o governo chinês está tentando abrir uma passagem completa antes de 2033, ano que coincide com um alinhamento raro entre a Terra, Marte e Saturno, descrito por antigos calendários chineses como o retorno do dragão celestial. Segundo esses textos, esse alinhamento só ocorre a cada 6.660 anos. E seria o único momento em que o ciclo do tempo se relaxa, permitindo reentrada entre planos temporais. Isso é considerado por alguns como o momento ideal para alterar eventos no passado sem consequências paradoxais. Capítulo 8. 1. Perigo. Global agências como a CIA, o MI6 e a Roscosmos estão cientes da espiral de jade. Uma operação multinacional chamada Relógio de Areia foi iniciada em segredo para impedir que qualquer nação tenha acesso exclusivo ao Temple. Principal preocupação: e se a China usar a espiral para voltar ao passado e vencer guerras antes mesmo delas começarem? Ou pior, e se eles já usaram e ninguém mais lembra como era a linha do tempo original? A pergunta que não quer calar talvez o tempo não seja uma linha. Talvez ele seja uma espiral, girando infinitamente entre o que foi, o que é e o que nunca deveria ter sido. Se a espiral de jade é real, e todos os sinais indicam que sim, então o tempo pode não estar apenas passando, ele pode estar voltando. Se você ficou até aqui, já sabe que o mundo é muito mais misterioso do que parece. Inscreva-se no canal Desvendando Mistérios, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa abrir os olhos para o que está sendo escondido. E prepare-se, porque no próximo episódio vamos revelar uma conexão inacreditável entre a espiral de jade e uma pirâmide submersa no Japão, que pode ter sido o primeiro observatório temporal da Terra.